Muito bem. Então, muito bem, muito bom. Vamos agora projetar aqui a nossa telinha. Deixa eu fazer aqui primeiro aqui. E fazer isso daqui. E nós estávamos falando então, semana passada, né, gente? Olha, o que eu vou pedir é que fiquem aí, por favor, atentos. Se alguém puder me dar uma ajuda aí, não sei se os meus colegas chegaram. Ah, o, o, o Ricardo ou o Douglas, se eles chegaram, mas quem vê alguma coisa no chat aí, se puder levantar a mão ou parar, enfim, fiquem à vontade aí, tá bom? Eu vou tentar acompanhar aqui o chat, mas caso não seja possível, peço aí que me ajudem, também a Rosângela aí, enfim. Tá bom, gente? Ó, Então, só um detalhezinho, não sei o que você fez de diferente, mas hoje o seu microfone está perfeito, viu? poxa, que bom. Nada, na verdade, acho que foi a internet semana passada que estava ruim. Tá ótimo. Que bom, que bom. Então, gente, então eu acho que vocês estão vendo minha tela aí, né? Então, voltando à nossa discussão da semana passada, correto? Estão vendo, né? Sim, estamos vendo. Sim, ok. Então a gente está vendo medalhista aí, né? Levantando aí o peso né? De, esse espelho, eu nem sei como chama esse espelho. O Ricardo, que, né, o esposo da Rosângela, com certeza sabe, mas eu não sei como é que chama isso, porque eu não sou de academia, mas enfim, tá ele aí, representando a nossa aula. E a gente falou um pouco, né, recapitulando aí sobre a importância de se conhecer a Deus, né, nós falamos, né, que no pensamento antigo, no pensamento do povo hebreu, do primeiro século, né, na verdade, no pensamento lá atrás, já de Gênesis, do nascimento do povo de Deus, todo o conceito de conhecer a Deus, ele não é o nosso conceito atual de conhecimento como um objeto que a gente analisa né, e faz teoremas em cima disso, não. Conhecimento para o povo antigo tinha a ver com relacionamento, né? E aí eu trouxe a gente falar um pouco desse texto de João, onde Jesus, em algum momento, Jesus, como sabemos, falava em parábolas, né? Em muitas vezes em parábolas, e quando ele queria explicar, Senhor, o que é o reino, o que é o reino de Deus? Ele, o reino de Deus é como isso. E aí trazia uma parábola, né? Como eu posso fazer aquilo? Jesus, trazia outra parábola. Nesse caso, Jesus ele é direto, enfático, em dizer o que ele entendia que era a vida eterna. A vida eterna era conhecimento. Conhecimento do quê? Do único Deus verdadeiro, né? E a Jesus Cristo. Então, como o que Jesus quis deixar para os seus discípulos na última ceia que eles estavam, era que conhecimento era sinônimo de relacionamento. E aí a gente passou e falou também que teologia, portanto, né, muito mais do que um objeto de estudo, né, teologia, né, o estudo de Deus, né, era para a gente, cristãos, que queremos um relacionamento próximo a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, nós tínhamos que pensar teologia não em um quê, um objeto de estudo, mas em um quem, né? Então, essa foi a nossa defesa aí. E aí, a gente falou um pouco aqui do que seria a nosso caminho, do que nós falaríamos, né, ao longo dos dias ali, e iniciaríamos com salvação, e depois passaríamos pelos outros temas de eleição, expiação e encarnação. Temas aí bem controversos, né, mas que são interessantes, que talvez nos despertem, né, para um aprofundamento das Escrituras. Falamos um pouco sobre heresia, a gente falou aí do Papai Noel, descendo o braço, né, do Dário, né, sobre compreensões inadequadas do que vinham das Escrituras, né, e nós tentamos trazer uma ideia do que seria uma heresia através do que a gente pode absorver das Escrituras, daquilo que a gente entende que é essencial e daquilo que a gente entende que não é essencial, daquilo que é fundamental e daquilo que é secundário, daquilo que é essencial e daquilo que é periférico, né? E a gente falou de várias coisas, né? A forma de batismo, né? Aspersão, imersão e tudo vai, a música, corinho, né?
bateria, ordenação feminina, né? Pode ou não pode pastor? Isso aí é essencial ou é periférico, né? Questão do dízimo, essencial ou periférico, e por aí vai. Falamos de várias coisas aqui, enfim, a gente poderia fazer uma aula praticamente, ou um semestre praticamente para falar de cada um desses temas. Eu não queria que fosse exaustivo, mas muito para dizer que, olha, gente, tem muita coisa que ocorre aí e que às vezes dá briga, né? Ah, briga, na verdade, briga, divisões, né? Na igreja, que elas ocorrem justamente naquilo que é periférico. As grandes tradições tradicionais, tradições tradicionais é interessante, né? Mas as tradições mais sedimentadas ao longo dos tempos, como os batistas, metodistas, presbiterianos, menonitas, Assembleias de Deus e coisas do gênero, as ramificações elas ocorreram não naquilo que era essencial, mas naquilo que se entendia que era periférico, né? E aí um estudo, né, de todas essas tradições a gente vai chegar a essa conclusão. E ali eu tentei, pelo menos, ué, pessoal, vocês estão me vendo aí? Alô? Sim, tô vendo. Ah, que Sim, estranho. Davi, tranquilo. Tá, tá. Tá, que veio aqui um aviso aqui estranho que eu nunca tinha visto. Deixa eu ver se deu alguma coisa errada na gravação também. Peraí, gente. Para nós aqui tá mostrando que tá gravando Ah, tranquilo. tá? Ah, beleza. Tá. Então, a gente falou, né, a gente falou dos credos e principalmente do credo apostólico, né, que é aquele credo que mais ou menos reunia os cristãos, né? O que que é um credo? Era aquilo que é aquilo que é proferido por todos os cristãos, de todos os tempos, em todos os lugares, né? Todos os cristãos de diversas formas de pensar, de todos os tempos, do primeiro século, da era medieval, do pós-moderno, do que a gente está estudando na outra sala, dos dias contemporâneos, enfim, de todos os tempos, em todos os lugares. Não importa se é lá em Luanda, né, Sampa? Não importa se é na Ásia, não importa se é no Brasil. Em todos os lugares, todos os cristãos, de todos os tempos, em todos os lugares, eles confessam isso. Isso aqui é mais ou menos a espinha dorsal do que a gente pode entender que é o movimento cristão, né? Então, aqui tem basicamente todos os grandes pilares, né, da fé cristã, né? Eles estão aqui. O senhorio de Cristo, ele está aqui, o fato de Deus ser criador, a gente fala aqui sobre a questão da ressurreição, falamos aqui sobre a igreja, né, a Santa Igreja Católica, a Santa Igreja Universal, né, como o Ricardo pontuou a semana passada, a gente fala aqui do perdão dos pecados, a gente fala aqui da vida eterna, a gente fala aqui de várias coisas, tá bom? A gente falou um pouco das diversas tradições, de mais ou menos como elas entendiam os méritos da cruz, a gente falou sobre a salvação de uma forma geral, né? Que é ali algum benefício conferido ou mesmo alcançado, né? Pelos membros da comunidade, né? Vivendo de forma coletiva. Aí eu falei o que isso poderia trazer de problema, né? Que é um conceito correto, mas por outro lado, todas essas ideologias aí que a gente colocou, vai ter vários ismos aí, eles também não deixam de ser uma forma de salvação. Eles não deixam de ser uma forma, uma maneira, uma proposta redentiva, né? De que através de um determinado postulado você pode atingir este benefício, essa emancipação, por assim dizer, né? Por fim, isso aqui é só revisãozinha, tá, gente? A gente falou, né, que o fundamento da salvação, no caso do cristianismo, ele é fundamentado na vida e morte e ressurreição de Jesus Cristo. Uma coisa que eu falei, gente, que é muito importante também, às vezes a gente fala de salvação, e eu acho que é isso que a gente vai, talvez, tentar ah, aprofundar um pouco hoje, a gente fala muito de salvação pensando nos termos da morte e na ressurreição de Jesus Cristo, que estão certos, estão corretos, né? Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé, é a morte de Cristo que ela é
que ela é o romper da história, da redenção do nosso Deus, sem dúvida nenhuma, mas Jesus morreu, ressuscitou por nós, mas ele também viveu por nós. De uma forma que Jesus, ele é o modelo da vida redimida. A vida de Jesus é o meu modelo da vida redimida que eu preciso atingir hoje. Então, Jesus, ele morreu por nós, mas ele também viveu por nós. Então, não esqueça isso, tá, gente? Tá, falamos aí da questão do pecado, né, como sendo aí o problema básico do homem, né, na concepção evangélica tradicional. O problema básico do homem é a nossa separação de Deus, né, e a palavra de Deus é o meio pelo qual a gente atinge. Muito bem. Tá, para nós efetivamente entrarmos na salvação, e já a gente vai fazer uma dinâmica rapidinha. Deixa eu ver como é que tá a sala aqui já, porque eu vou provocar vocês aqui. Eu vou ver se eu monto uns grupelhos aqui. Estamos 14, dá para fazer 2 grupinhos de 7 aqui para a gente fazer uma discussão. Mas antes disso, eu queria entender de vocês, e aí abro o microfone, né? Como que a salvação se dava no Antigo Testamento? Alguém tem Alguém poderia mais ou menos entender, né? Poderia dizer mais ou menos como entende que essas coisas aconteciam no Antigo Testamento? Alguém se propõe? Eu entendo que a salvação no Antigo Testamento, ela também se dava pela fé, mas a Cláudio. fé do Cristo que viria. Certo. Muito bom. Quem mais? Com a questão da aliança, a aliança tem algo, a aliança de Deus com o povo. Aliança de Deus com o povo. Gostei desses termos aí, Vitor. Gostei também, Cláudio. Alguém mais? Eu acho que a gente consegue. Desculpa. O exemplo de Abraão, né? Que Deus fez a aliança com ele, né? Pela fé. Exemplo de Abraão. Muito bem. Também tinha os sacrifícios, não tinha, Davi? Os sacrifícios lá no templo, que eram sacrificados animais puros, limpos, de primeira, assim, sem defeito, né? Sem mácula, que era para apagar certos pecados, né? Eu acho que talvez ali a questão do sacrifício, ele estava muito mais envolvido como um ritual, possivelmente não salvífico, mas um ritual necessário para a remissão dos pecados ali observados e de alguma forma experienciados, né? E que o sacerdote poderia levar para o povo. De uma certa forma, Jesus representa esse sumo sacerdote, a gente vai ver em Hebreus, né? Agora, pegando um gancho aqui, eu gostei bastante do gancho do Cláudio. A gente tem uma grande linha, né, na história, que ela tem o seu princípio, a sua consumação, ali, né, em Gênesis 1 e termina em Apocalipse 22, é isso, né? E aqui a gente tem o evento Cristo no meio, né, em algum momento da história, na pessoa de Cristo, e ali você poderia fazer muito livremente, né, a ideia aqui do Antigo Testamento, tudo que veio antes do Senhor, e naturalmente o Novo Testamento e o porvir, tudo que vem depois. E anteriormente, né, usando aí os termos que o Naná colocou muito bem, o que eles tinham era as leis, eles tinham os profetas, eles tinham os sinais, eles tinham os rituais, né, talvez, né? E tudo isso
né? A gente trazendo para uma realidade do Novo Testamento, todo esse tipo de coisa, ela é confirmada através do Espírito Santo e da revelação da palavra. Agora, tudo que neste momento aqui servia para as pessoas, né, que estavam aqui, né, feinhas minhas pessoas, né, sistematizando, tá, gente? É claro que quando você for para as escrituras, em alguns momentos não é tão evidente, em alguns momentos não é tão, assim, fácil, né, como eu estou tentando propor aqui, mas o Cláudio, ele tem razão quando ele coloca que as pessoas que estavam aqui nessa lógica do Antigo Testamento e que tinham as leis, que tinham os profetas e que tinham a possibilidade dos rituais e todos os sinais que ocorreram atrás deles, tudo isso eram meios para se exercer fé. Eles eram salvos, portanto, então, também pela graça, porque a observância da lei, o cumprir dos rituais e tudo isso, eles não tinham eficácia suficiente para salvar alguém, porque a forma como Deus fez para prover a salvação do seu povo sempre foi de forma gratuita, né? Ele escolheu Israel ali quando naturalmente não tinha nenhuma razão de ser ele escolher Israel. Então a salvação era pela graça, exatamente pela fé, só que ela era naquele que viria, né? Quando a gente vem pelo outro lado, já no Novo Testamento, e aqui está o Vitor, né? Vamos pôr o Vitor aqui. Está o Vitor olha para trás e ele também é salvo ele também a salvação também é pela graça, através da fé, só que é diferente. É naquele que veio. Então, Deus não mudou em nada a economia dele. Deus não mudou em nada a estrutura pela qual o meio, a forma e o objeto pelo qual ele iria nos salvar. Então a salvação ela segue da mesma forma, só que na linha do tempo, naturalmente ela se apresenta de uma forma diferente, tá? Então, só para a gente fazer esse pequeno parênteses, que eu não tive esse tempo, né, de fazer a semana passada, para falar um pouco aí sobre a distinção do povo do Antigo Testamento e do povo do Novo Testamento, tá bom? Dúvidas? Reverberações? Enquanto isso eu vou dar um stop share aqui. Ô, Davi, pelo que eu sei, a promessa que viria, a promessa do Salvador, já é desde o Éden, né? Quando Deus amaldiçoa, fala que, enfim, a cabeça, toda essa questão que, né, que a mulher iria pisar sobre a cabeça da cobra e tudo mais. Só que eu fico pensando, né, antes mesmo da revelação mais completa, antes de Deus revelar no Sinai, antes de Deus realmente fazer essa aliança, como que se dava a salvação dessa... Porque o pecado já existia, né? Então, vamos pensar, Noé foi escolhido, então provavelmente ele foi salvo também, mas o restante do povo, que ainda era descendência de Deus, durante esse tempo que não houve revelação, é algo não tão esquematizado, digamos assim, né? A gente não... Olha, cara, tem algumas coisas que são um mistério, né? A gente já começa assim, tá? Então, a minha resposta, ela vai ser uma resposta de quem abre o coração e diz, olha, há muitas coisas que são mistério. E algumas coisas que a gente vai passar a vida inteira, né, para tentar entender. Quando você fala de que já acontece, né, deixa eu ver, eu fui projetar aqui, ó, Gênesis 3:15, eu acho que você falou, né? Não sei se o pessoal está vindo aí. Porém, inimizade, não sei se vocês veem minha tela.
por inimizade entre você, vocês veem? Eu acho que sim, né? Entre você e a mulher e a sua descendente, o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso só faz sentido se você olha a luz de Cristo. Talvez não fez sentido nenhum para a mulher ali. Talvez não fez sentido nenhum para quem veio depois, né? Para o povo de Abraão e tudo isso. Só que há uma questão, gente, e aí quando você lê as escrituras você vai percebendo. Então, apesar de Adão ver Deus ali, todo fim de tarde, ele olhava e ele via Deus, né? Todo fim de tarde ele via Deus. Só que Adão não sabia o nome de Deus, por exemplo. Porque o nome de Deus ele é revelado para Moisés, não sei quantos anos depois. A mesma coisa Abraão. Qual que é seu nome? Esse era o nome que Abraão não sabia. Então, existe algo dentro das escrituras que a gente chama de revelação progressiva. As coisas elas vão sendo desnudadas aos poucos, né? O nosso conhecimento hoje de Deus, ele é maior do que de Moisés, porque a gente já tem toda a foto, né? Então, Moisés não tinha toda a foto, né? Então, existem algumas coisas que a revelação ela vai se acumulando, né? A revelação ela vai se acumulando, né? Vai se acumulando, vai se acumulando. Alguns dos apóstolos que, por exemplo, que morreram antes de João escrever o Apocalipse, por exemplo, eles não tiveram a revelação que veio através da carta de Apocalipse, certo? Então, assim, eles não tiveram a revelação toda. Nós temos esse privilégio, né, dessa revelação cumulativa. Agora, esse povo que você fala, cara, talvez os conceitos tão quadradinhos, fechadinhos, como a gente colocou, em certo sentido é difícil a gente aplicar muitas dessas coisas, mas a gente sabe ao certo que Deus os escolheu gratuitamente, sem que nada bom tivesse neles, e que eles exerceram fé. Então a forma é a mesma, né? Então eu acho que é muito isso que a gente tem que ter na mente. Por quê? Porque a revelação ela foi acontecendo ao longo do tempo. Foi acontecendo. Entendeu? Davi, eu posso fazer um acréscimo? Bora lá, Cláudio. A gente tem que só tomar um certo cuidado com anacronismo, né? Que às vezes é trazer para a nossa época uma realidade da época do pessoal, né? Hoje a informação para a gente é tudo fácil, mastigada, né? Sem dúvida nenhuma. Naquela época, a informação era propagada de geração a geração, né? Havia um costume muito grande oral, né? Oralidade. Exato. E o pai passar para o filho a história, né? E a gente fica com aquela impressão que às vezes é um telefone sem fio, mas na verdade não é. Não é. Quando a gente olha as cópias, muito pelo contrário. Datas, então, assim, o que eu vejo, né? Que mesmo sendo lá atrás com essa passagem de Gênesis, as gerações de povos daquela época já passavam essa informação para os seus filhos. E até chegar em Noé, de alguma maneira ele já sabia que tinha ali uma profecia, talvez ele não entendia direito. Sem dúvida, sem dúvida. Mas ele já sabia. Isso sem dúvida. Já tinha ali, né? O ponto é, poxa, como que Noé ia ver Jesus ali? Talvez ele não via. Jesus, né? Provavelmente Jesus, não. Né? Então. Mas sem dúvida, existia profecia, de alguma forma aquilo já apontava como horizonte para eles, ali está. Os teólogos chamam aquilo de proto-evangelho, né? Já é o pequeno evangelho dentro ali de Gênesis, né? De uma certa forma, a gente já tem um grito de redenção naquele momento. Olha, ele lhe ferirá a cabeça. Já tem né? Mas sem dúvida, ao longo do tempo, da passagem de tudo, gente, olha, existe uma promessa e tudo isso, né? Sem dúvida nenhuma. Agora eu quero propor aqui um desafio, tá? Vejam só. Cadê a minha tela aqui? Muito bem. Olha só, Hebreus 2:3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação primeiramente anunciada pelo Senhor,
foi-nos confirmada pelos que ouviram. Gente, salvação aqui, ela está no presente, no passado ou no futuro? Rapidinho. Passado. Passado. Os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Salvação, presente, passado, futuro. Passado. Aqueles que hão de herdar a salvação? Futuro. Ah, não, futuro, é futuro. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existisse, tornasse perfeito, mediante sofrimento, o autor da salvação deles. Isso coloca a salvação numa perspectiva de presente, passado ou futuro? Presente. Presente. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Perspectiva, presente, passado ou futuro? Eu estou perdido aqui. Tudo bem, tudo bem. Próximo. Entre agora, estou viajando. Próximo, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício, uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Perspectiva de presente, passado ou futuro? Futuro. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. A perspectiva desses caras é de presente, passado ou futuro? Nós chegaremos a futuro, né? Ou falei besteira? Não tem. É presente, né? Pegaram, né? Tá bom. Eu vou propor uma dinâmica, gente, e eu vou pedir para vocês ali, talvez uns 7 minutos, talvez dê, tá? Nós estamos em... Deixa eu ver quantos... Tá, um stop share aqui, que eu consigo ver melhor. Nós estamos em 16. 16. Eu vou colocar 8 em cada sala, breakout. Enquanto então, eu vou dar um pause aqui. Bom, gente, então vamos lá. Voltando aqui à discussão sobre se a salvação é algo presente, passado ou futuro, depois da reunião dos grupos aí, vamos ouvir aí o que os grupos deliberaram. Vai lá, Décio. Eita, nós falhou. Vai lá, chefe. Bom, então, tem duas perspectivas, a de Deus e a humana. Em termos de perspectiva humana, ela tem exatamente o presente, o passado e o futuro. Eu fui salvo. Quando eu estou vivendo essa salvação. E viverei a salvação quando eu deixar esse corpo e for para o céu. Viver eternamente em salvação. Então, da perspectiva de Deus, ela aconteceu antes da fundação do mundo, no plano de Deus. Boa. Então, nós estamos tentando entender qual era o objetivo da pergunta, porque efetivamente tem essas questões, né? O livro de Atos, por exemplo, Atos capítulo, qual que era? 3, 13 e 11. 13 e 11. É o 13, não é o 3, eu estava na página errada. O Atos 13, 11, ele diz exatamente o seguinte. Cadê o 11? Tirar da minha Bíblia o 11, tá? É Romanos. É Romanos, Romanos. Eu já sou ruim, vocês me ensinam errado. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a
salvação está mais próxima do que quando cremos. Ou seja, existe uma questão de progressividade aqui, mas é óbvio que está relacionado à nossa vida. Entendi. Salvação é algo pontual. A partir do nós estamos vivendo, por isso ela está mais próxima, porque nós podemos morrer. Então, quanto mais eu vou vivendo, eu estou mais próximo da salvação futura. Legal. Não sei se me fica. Não, muito bom, muito bom. Ótimo, ótima contribuição. Que mais? Alguma coisa para reverberar aí? Acho que vocês pegaram bem a ideia. Gostei do texto também que trouxeram. Nós também comentamos o texto de Romanos 8:30. E chegamos naquela definição, né, que nós fomos salvos da culpa e da condenação, estamos sendo salvos do poder, do pecado, e seremos salvos da presença, né, conforme fala lá em Romanos 8:30, né. Ele que chamou, também predestinou e glorificou, então já aconteceu, mas para a gente está acontecendo, e vai finalizar na consumação. Ótimo, legal, gostei disso. Quem mais, gente? Mais uma última pessoa. Deixa eu dar um pitaco aí. Claro. Não, então, se você, vamos dizer assim, pisar na bola, usando um termo chulo, se você não cumprir, né, a determinação, o que se quer falado na Bíblia, enfim, você perde essa salvação ou não? Olha, esse é um tema bem controverso também. O Douglas ele vai tocar nesse ponto aí, principalmente quando a gente falar em eleição. É bom que ele não está aqui, porque aí eu vou colocando tudo nas costas dele, né? Vocês cobram dele depois. Agora, nós, pelo menos a ortodoxia, né? A forma como a Igreja Batista pensa isso, e isso também eu entendo que vem das Escrituras de uma forma mais evidente do que o outro lado, de que uma vez que nós somos salvos, a salvação, como não é algo que eu conquisto, ela me é dada, né? É Deus quem me dá a salvação, e é pela graça, não é porque eu tenho algo de bom, não é porque eu olho as Escrituras e respeito, não é porque eu tenho uma vida santa, e não é porque, sei lá, eu ajudo os pobres ornados de gênero, mas é porque Deus me escolhe, porque Deus decide que eu vou ser salvo. Então, eu creio que nós não perdemos a salvação, mas eu creio que também, caso vivamos uma vida que ela não é coerente com essa salvação que a gente recebe, Deus nos disciplina e Deus ele toma as suas ações, né? O nome dele não é envergonhado por conta de mim, né? Então, eu preciso dizer que há traduções evangélicas sérias, bíblicas, que não creem assim, que a salvação é algo que se perde, mas eu acho que dentro das Escrituras ela aponta muito mais para uma salvação que não se perde, né? Eu acho que isso não abre aquela coisa de, então a porteira está aberta, então vamos fazer o que a gente quer, né? Porque a fundamentação da escolha, a fundamentação da salvação que Deus me dá, ela é no amor. E este amor, ele é o mesmo que ele derrama no meu coração e faz com que eu tenha uma vida que queira estar de acordo com aquilo que ele previu, né? Aquilo que ele gostaria que eu tivesse. Então, para responder objetivamente, eu entendo que não, que a salvação não é algo que se perde, porque não é algo que eu conquistei, mas eu entendo também que caso nós tenhamos uma vida fora, né, dos ditames ali do que Deus esperou que a gente tivesse, Deus também ele põe a mão de algum jeito, tá? A gente vai tratar com um pouquinho mais de propriedade, possivelmente, né, quando a gente chegar lá em eleição, né, com Douglas, mas não, acho que a gente não perde a salvação. Legal. Obrigado. Imagina, irmão. Olha só, se o reino de Deus, ou seja, a salvação, né, a salvação como dom de vida, acho que
Vocês estão vendo a minha tela, né? Ela é conferida, então ela é conferida, ela é dada, não é o que eu faço, ela é dada, ela é conferida ao seu povo. Quando ele manifesta seu governo na glória futura, e então, novamente, o reino de Deus é conferido ao povo, para todo mundo estar claro que o reino de Deus ele é futuro, né? A gente vê o reino de Deus, a consumação do reino de Deus chegando. Mas a gente também vê o domínio, né? Que é esse ponto que eu vou até pegar aqui para a gente acompanhar o que eu estou falando aqui. Ó. E se esse reino é também o domínio de Deus invadindo a história, que o Senhor, as palavras do Senhor, toda autoridade me foi dada. O Senhor Jesus Cristo está sentado à direita e ele reina hoje. Ele reina hoje. Então, se esse reino, que é futuro, nós sabemos que ele é futuro, ele também invade a história antes da consumação, antes das coisas acabarem lá no final, antes do fim, hoje, ele já é invadido por Deus. Hoje, o Senhor Jesus já reina. Hoje, o Senhor Jesus já está lá e nada foge ao controle dele. Né? Então, segue-se, né? Segue-se que podemos esperar que o domínio de Deus no tempo presente produza uma bênção preliminar ao seu povo. Ou seja, salvação não é apenas algo futuro, mas também é algo que pode ser recebido agora, como a Rosângela colocou. Tá? Então, a salvação ela tem essas duas dimensões, tá? E eu acho que esse testemunho ele vem muito claro das Escrituras, né? De algo que eu recebi e que me garante um futuro ao lado do Senhor, me garante uma vida como vice-reis, né? Com o Senhor Jesus Cristo reinando aqui, né? Como ele prometeu para a gente, o Senhor Jesus estará aqui na terra e nós estaremos com ele, nós desfrutaremos de novos céus, nova terra, então ele é futuro em uma perspectiva, mas em outra perspectiva ele também é agora. Né? Como o Décio leu muito bem lá em Romanos, como o Senhor Jesus fala ali, junto ali da dramaticidade ali de João Batista, arrependei-vos, né? É chegado o reino do céu. O Senhor Jesus Cristo fala muito disso, né? O próprio João Batista fala, né? Mas em João, principalmente no Evangelho de João, tem aquela coisa do reino realizado, né? Aquela coisa, pô, o reino chegou, o reino está aí. Então, de uma certa forma, aquilo que é futuro, ele também é experimentado hoje. Isso aí esse teólogo aí, o Led, muito, ele é acho que no Novo Testamento, para mim é um dos maiores de todos os tempos, ele tem essa perspectiva, gente, que é muito conhecida em teologia, que o pessoal fala do já e o ainda não. Já experimento a salvação, mas ainda não tenho a consumação, mas já experimento. Eu já sou salvo, mas ainda não estou para sempre com o Senhor na glória, mas já experimento as benesses do reino de Deus hoje, e hoje eu já posso experimentar. Amém? Então, essa perspectiva, né, de salvação, que ela é para o futuro, mas ela também é atual, ela precisa nos moldar de uma certa forma. Cadê a minha telinha? Deixa eu subir aqui. Muito bem. Semana passada... Oi. Licença. Pode falar. Eu acho que só o grupo 1 que se pronunciou aí, né? Poxa vida, eu achei que vocês estavam juntos. Perdão, verdade, gente. eu já ia falar mesmo. Perdão. Eu achei que o Vitinho fosse falar, eu achei que o Vitinho fosse falar, por isso que eu não falei nada, né? Desculpa, eu acabei não anotando quem era quem no grupo, porque eu joguei randômico, né? Mas vai lá, Vitinho. Agora eu acabei falando lá no... Eu acabei falando lá no nosso grupo, né, sobre o texto de Efésios 1. Efésios 1. Em relação à salvação, se ela já aconteceu, se ela está acontecendo, se ela vai acontecer. Baseado em Efésios 1, para Deus, ela já aconteceu, né? Ela já aconteceu. Porque Efésios 1:4 diz que porque Deus nos escolheu antes nele, nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua
presença, né? E o versículo 13, ele fala assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança. É isso aí. Então, a gente já foi salvo, a gente já tem essa garantia. Aí desculpa, eu não lembro o nome da irmã, né? Ela falou sobre esse já e ainda não, né? Que você falou agora. Aí eu perguntei para ela qual o texto bíblico, né? Que ela se baseou, que os teólogos, muitos falam sobre esse já e ainda não. Já ouvi muito falar sobre esse já e ainda não. Eu creio que Deus nos salvou. Então, a salvação, ela já aconteceu. A gente passa por um processo e a gente vai continuar passando. E aí entra no que o irmão perguntou aí em relação se a gente perde a salvação. Eu acredito que a gente foi salvo. Só que Tiago, ele fala que a fé sem obras, ela é morta. Então, se eu penso que porque eu fui salvo, eu posso levar uma vida de qualquer jeito, é sinal de que eu não sou salvo. Porque a salvação em si, quando eu sou salvo, a consequência disso são as obras. Então, se eu não tenho obras, é porque eu não fui salvo. Ok, irmão. A perspectiva de salvação no passado, ela naturalmente ela é corretíssima, né? Não vou discutir com as escrituras, não se faz isso, né? Sem dúvida, ela já ocorreu. O que eu estou querendo trazer aqui é muito mais essa perspectiva, né? Essa perspectiva ambivalente, né? De algo que já aconteceu e algo que também vai acontecer, né? Nós já fomos salvos, mas ao mesmo tempo nós também há a consumação, né? Da nossa própria salvação, do próprio romper, né? Do reino de Deus. Eu acho que, do ponto de vista bíblico, né, do Novo Testamento, a gente vai ter testemunhos, né, sobre isso, sobre as coisas, né, que elas já são, mas que elas ainda estão por ocorrer, como, por exemplo, quando a gente vê Paulo falando lá aos Coríntios, ele fala, olha, a gente vê algumas coisas agora que elas são como imagens que a gente não consegue entender direito no espelho, eu já vejo. Mas no futuro eu vou ver face a face. Então, existe uma tensão entre o reino que já é chegado, como o Senhor Jesus disse, o reino já chegou, mas ao mesmo tempo a gente sabe pelas próprias escrituras que o reino ainda vai ser consumado, né? Então, essa tensão, né, de coisas que já aconteceram e coisas que ainda vão acontecer, ela fica o tempo inteiro ali batendo, até porque as perspectivas, né, de cada autor para cada problema que eles respondem, elas são diferentes, né? Então, a gente vai ter essa tensão muito forte, né? A gente não vai poder trabalhar ela aqui, o nosso tempo já foi, né, praticamente, mas essa tensão entre coisas que já aconteceram e coisas que ainda vão acontecer, ela é muito presente nas páginas, né, do Novo Testamento, tá bom? Aí a gente ainda vai tratar ainda, talvez com um pouco mais de profundidade, essa questão da salvação, se perde ou não se perde, tá? Mas obrigado pela contribuição, tá bom? Deus abençoe aí. O Davi? Sim. Tem um texto no próprio Romanos 8, fala bastante disso, né? O Romanos 8, 22 fala, sabemos que até hoje toda a criação geme e padece com as dores de parto. E não somente ela, mas igualmente nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, essa aí é porém gememos em nosso íntimo, com ansiosa expectativa por nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Esse é o já ainda não clássico, continua, né? Romanos 8. A gente já tem os primeiros frutos, mas a gente já não vê o todo, né? A gente já experimenta algo, mas não todo. Para quem é crente e que se ajoelha e sente a presença de Deus, esse é o maior já ainda não, né? A gente tem Deus ali do nosso lado, mas quando a gente sai da nossa experiência de oração, da nossa experiência de contemplação e tudo, poxa, anseio pelo dia onde Deus será tudo em todos, né? Essa é a maior experiência, né?
dessa tensão, né, de coisas que a gente já sente, já experimenta, mas que ainda não são completas. Para a gente finalizar, eu queria trazer aqui para vocês o seguinte, ó, que o Novo Testamento, ele não retrata a salvação como uma fuga da terra, tá? Salvação não é arrebatamento, tá, gente? Bom? Salvação não é arrebatamento. O Novo Testamento não retrata a salvação como uma fuga da terra, da realidade, um escape da realidade, para um céu espiritualizado, aquela coisa onde almas humanas habitam para sempre. Não é isso. Não é isso. Em vez disso, João, no livro de Apocalipse, é mostrado que a salvação é a restauração da criação de Deus em uma nova terra. Exatamente isso que a Rosângela leu quase agora. Toda a vida humana, no contexto de toda a criação, será restaurada. Olha só, eu queria ler esse texto com vocês. Então, olha o que eu coloquei de vermelho. A gente vai terminar em uns 4 minutinhos, tá, gente? Vou segurar vocês aqui não, mas olha só, que eu pus em vermelho. Então, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia do céu da parte do Deus. Essa é a minha esperança. Esperança não é subir. Esperança é a nova Jerusalém descer da parte de Deus. Preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles. E será o seu Deus. A nossa esperança é que Deus desça e habite com nós. Ele enxugará os seus olhos, dos seus olhos toda lágrima, não havendo mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: quem é aquele que estava sentado? O Senhor Jesus Cristo. Cordeiro. Né? Estou fazendo nova todas as coisas. Gente, a Nilza Lene estava na nossa igreja hoje, né? E existe um mandato cultural, cuidarmos da terra, cuidarmos do cosmos, cuidarmos da natureza. A criação de Deus, ela é boa. Quando ele sai criando tudo, ele fala, é bom, isso é bom, isso é... Por que ele vai destruir? Por que vai encher, a gente vai para um céu cheio de anjinho? Não! O texto diz que é Deus que vem para a terra e que faz uma nova terra. E ele habita com a gente, ele faz novas todas as coisas. E aí, veja só, ele acrescenta, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor dará tudo isso. Eu serei o seu Deus e ele será meu filho. Um dos 7 anjos, que tinha 7 taças cheias das últimas 7 pragas, aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva. Olha, gente, aí, ó, chegamos. A esposa do Cordeiro, a igreja. Ele me levou no espírito a um grande alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A minha esperança é ver Deus e a sua cidade descendo do céu e não subir. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. O que é o templo? É o lugar de habitação de Deus. A nossa perspectiva de salvação, gente, ela é uma perspectiva, esse tiozinho aí, ó, ele é o maior teólogo na minha modesta visão, da atualidade. Né? Ele diz assim, ó, fomos criados para a espiritualidade, para a alegria, para a justiça, para os relacionamentos saudáveis e para o que é belo. A nova criação já começou, que a Rosângela leu. A gente já é as primícias, né, Rosângela? Eu não lembro o termo exato que foi utilizado. Já começou. A nova criação, ela já começou. Eu sou nova criação. Cada um aqui, nessa aula, nessa escola dominical, já é nova criação. Em Cristo, tudo se faz novo. Nós já somos nova criação. Ela já começou. E quando ela começa? Quando Jesus vem, quando Jesus morre, quando Jesus vive, quando Jesus morre e quando Jesus ressuscita. E o sol já começou a brilhar. Os cristãos são chamados a deixar para trás, no túmulo de Cristo,
toda a corrupção e imperfeição do mundo presente. É tempo, é a nossa, que tem que nos impulsionar, né? A partir de ouvir tudo isso, e daí? É tempo de assumirmos, pelo poder do Espírito Santo, nosso principal papel, como agentes, arautos e administradores do novo dia que está raiando. É isso que significa experimentar a salvação. Seguir ou ser cristão, né? Isso significa ser cristão, né? É isso que significa ser cristão. É isso que significa experimentar a salvação. Seguir a Jesus Cristo no novo mundo que Deus tem colocado diante de nós hoje. Isso é salvação. Seguir a Cristo no novo mundo que Deus tem colocado diante de nós hoje. E o que nos impulsiona, gente? De tudo isso que a gente ouviu, poxa, salvação no passado, salvação no futuro, não sei o quê, papapá, tudo isso. Quando você tem uma perspectiva, né, de que Jesus conquistou para você, de que Jesus é o seu modelo de vida redimida, de que hoje eu experimento um pouco do que vai ser eternidade. Hoje eu já consigo ter parte da bênção daquilo que Deus vai construir para a gente no futuro, porque Cristo é vencedor. A gente pensa, e aí? Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, andando nos dias de hoje. Aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. O cosmo, o mundo, ele vai ser consumado. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, por isso leva à devassidão. Mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Uma salvação que não nos leva, uma salvação futura. E aí, respondendo um pouco da irmã, né? Das perguntas que apareceram, poxa, mas aí a minha vida e tal, não sei o quê, uma vida onde a gente não vê, onde a gente não se sujeita, né, pelo outro, pelo amor de Cristo, é uma salvação onde a gente não está desenvolvendo a nossa salvação na plenitude que Cristo pediu que nós fizéssemos. Amém? E que essa possa ser aí a nossa grande motivação, né, de pensarmos a nossa salvação hoje também, né, que aconteceu no passado, mas que eu também tenho que vivê-la hoje, aguardando a sua consumação no futuro. Que ela possa ser feita, entendendo qual que é a vontade do Senhor Jesus Cristo em sujeição dos nossos irmãos. Amém? Amém ou não? Amém. Amém, gente. Esse material vai para vocês. Eu queria deixar aí 2 recomendações de livros. Esse livro aí, O Lugar da Esquerda, aí, Drama das Escrituras, muito bom. Ele fala da história das Escrituras, desde o começo até o fim, como a Bíblia é uma grande história, né? Esse livro da direita aí, O Enredo da Salvação, de um professor meu de seminário também, ele fala de presença divina, vocação humana e redenção cósmica, né? Tudo isso é salvação.